Acompanhando aí esse culto, pega a sua Bíblia, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a um quarto quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, glória a Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite. Venha, meu Deus, transmitir a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, meu Deus, de acordo com o Teu querer, nos ensinando nessa noite, nos mostrando, ó Pai, quais são os ensinamentos da Tua palavra, para que possamos crescer, ser edificados no poder, na graça e na unção do Senhor através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Não tem como falar de Atos sem falar do Espírito Santo. E não tem como falar da ação do Espírito Santo sem falar da oração. A verdade é que a palavra do Senhor, no Novo Testamento, está nos mostrando em muitos casos o poder e a importância da oração, o que a oração pode manifestar, o que a oração pode fazer. A Bíblia diz que a igreja é fundada debaixo da oração. Ainda voltando um pouco antes, Jesus vem dando exemplo de uma vida de oração. A Bíblia diz que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, passa 40 dias e 40 noites em um monte, nas regiões da Judéia, e ali ele vai ser preparado e instruído por Deus, porque é o Espírito Santo quem leva Jesus para orar. Jesus não se conduz por conta própria para o deserto, não, é o Espírito de Deus que vai pegar Jesus para o conduzir, para fazer ele chegar naquele deserto, e lá no deserto o Espírito de Deus vai trabalhar no caráter de Jesus, no ministério, preparando o ministério de Jesus. E quando eu digo caráter, eu falo caráter ministerial, pois ele era Deus, então não se achava um caráter falso em Jesus, mas o Espírito Santo leva para prepará-lo ministerialmente. E quando Jesus vai chegar, ele vai passar 40 dias e 40 noites orando, jejuando, buscando a Deus, nos dando exemplo que todo ministério, toda vida de alguém precisa ser conduzida, precisa ser colocada debaixo de uma vida de oração. Nós precisamos entender que, como cristãos e servos do Senhor, a nossa vida precisa estar pautada numa vida de oração. Nós não podemos jamais tratar a oração com negligência. Nós não podemos negligenciar a vida de oração, porque Jesus nos deu exemplo. E se Jesus passou tempos e mais tempos orando e buscando, é sinal que isso é muito importante e é fundamental. A oração, a palavra comunica, ato de comunicar. Então é ato de comunicar-se com Deus. É a chave, é a maneira que Deus nos deixou para falar com Ele e para Ele falar conosco. E Jesus passa esse tempo depois que João Batista é preso, ele sobe para iniciar o seu ministério na Galileia. Mas nos chama a atenção que cronologicamente também, olhando o tempo, antes de chamar os seus discípulos, Jesus também tem a preocupação de passar a noite orando, de passar a noite buscando. Jesus vai passar toda uma madrugada antes de sair ao encontro dos seus discípulos, antes de sair buscar os seus discípulos. E depois ele vai aparecer em Lucas capítulo 5, chamando os seus primeiros discípulos e operando milagre, a pesca maravilhosa. Mas é interessante notar, irmãos, que quando nós vamos caminhando no Evangelho e na sequência do ministério de Jesus, nós percebemos que frequentemente
Jesus deixava a sua casa, se dirigia ao monte para orar, para buscar a Deus. Por que será que Jesus tinha uma grande preocupação em buscar a Deus? Por que será que Jesus se dedicava tanto à busca? Um motivo é para nos dar exemplo, outro é porque ele viu a necessidade para provar para nós que nós temos uma necessidade diária de buscar a Deus em oração. Mas além da necessidade diária de buscar a Deus em oração, nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que deram exemplo de atitudes de oração e que atraíram grandes milagres para a sua vida. Você que está nos ouvindo aí, talvez está precisando de um grande milagre. De onde você estiver, você pode levantar os seus olhos ao céu, clamar a Deus e pedir que o poder da oração é um poder que nenhum vírus, nenhum mal pode deter. Onde você estiver, você pode clamar, você pode orar e o Senhor vai te alcançar. A sequência do evangelho vai mostrar Jesus dando exemplo e convidando os seus discípulos para orar. Mas quando Jesus depois da morte, crucificação, é elevado aos céus, antes um pouco, Jesus ordena os seus discípulos a irem para Jerusalém. Mas essa ida para Jerusalém, ou permanência em Jerusalém, não era simplesmente para eles ficarem de braços cruzados. Era para eles aguardarem a promessa que o Pai havia mandado. E como nós sabemos a forma que Jesus orientou eles para aguardar a promessa do Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando. Eles estavam buscando a Deus. O número inicial era número de mais de 500 pessoas, mas quando o Espírito desce, o número havia caído para 120, porque de fato não são todos que dedicam a vida de oração, de fato não são todos que querem orar, de fato todo mundo quer milagre, de fato todo mundo quer bênção, de fato todo mundo quer maravilha, quer resposta, mas poucos querem orar. Mas os discípulos estão orando, estão buscando a Deus, e nessa busca ao Senhor, o Espírito desce, enche eles do Espírito Santo, e eles começam a testemunhar, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concede que falem. E os milagres começam a acontecer, e os testemunhos começam a ser mais evidentes, mais fortes. Eles começam a testemunhar com mais força, com mais intrepidez o Evangelho, de maneira que o Evangelho começa a atingir diversos lugares, porque o Espírito Santo desceu e encheu, porque eles buscaram a Deus. Se nós buscarmos, se nós clamarmos, o Espírito Santo de Deus vai descer nesse tempo de crise e vai trazer um grande avivamento sobre a terra. E aí a Bíblia vai mostrar que os discípulos, Atos capítulo 2, verso 42 nos diz que os discípulos perseveravam, os crentes em si perseveravam, a igreja começa a expandir, mas todos aqueles que vêm vindo para Jesus, que vão se encontrando com o Evangelho, passando a testemunhar o Evangelho e viver o Evangelho na sua vida, esses irmãos que vêm vindo agora, eles vão entrando no mesmo ritmo dos outros, eles vão pegando a mesma dimensão daqueles crentes, dos apóstolos, e a Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Era diário, eles tinham uma preocupação de orar diariamente. Não era aquela oração que Jesus, eu estou precisando de um milagre e eu oro, mas agora está tudo tranquilo. Não, era uma busca incessante, era uma busca perseverante na oração, e a igreja vai tomando dimensão, a igreja vai tomando força. Tem muita gente que fica postando e mandando mensagem o dia inteiro e dizendo, precisamos orar, mas não dobra o joelho para orar. Tem muita gente que fala, precisamos orar pela nação, precisamos parar de criticar, mas não dobra o joelho para orar 5 nem 10 minutos. A palavra não vai mudar nada, as nossas frases de efeito não vão mudar nada. Olhar o que alguém disse e compartilhar
compartilhar não vai mudar nada, mas a tua oração sincera vai mudar a situação. A oração sincera vai mudar a situação. Aleluia. Nós podemos até aqui dizer: oração muda situação. Nós acreditamos no poder da oração. Os discípulos estão orando e a perseguição começa a crescer. A perseguição começa a vir sobre o povo de Deus. O povo começa a ser perseguido e os imperadores, os governadores, os religiosos ficam preocupados com a expansão da igreja, com o aparecer da igreja que começa a se tornar notório. Todo mundo quer parar a igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo, onde ela chega, ela vai arrebentando com o inferno, irmão. Onde a igreja de Cristo chega, o inferno não fica de pé. É por isso que a igreja verdadeira não pode se intimidar. Quem tem que se intimidar com a igreja é o inferno. Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Se você é a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. A perseguição vem vindo, vem crescendo, vem aumentando, vem se expandindo. Mas nós começamos a olhar que a igreja vai dando exemplo. A igreja vai demonstrando a diferença. A igreja vai mostrando que as coisas são diferentes. Que as coisas são diferentes. A igreja continua buscando, a igreja continua clamando. A perseguição vai crescendo, a perseguição vai aumentando. As pessoas começam a olhar para as circunstâncias, para as situações, e a perseguição só vai crescendo, porque de fato o inferno não quer ver o teu crescimento, não quer ver a igreja do Deus vivo firme, e ele vai usar da perseguição, porque querer ou envergonhar, querer falar mal, isso é normal, mas a perseguição é que é doída. Mas quando a perseguição vem, quando a afronta vem, a igreja está orando, a igreja está buscando, a igreja está clamando, e Deus do céu está ouvindo para responder e para agir aqui na terra. Enquanto o teu joelho estiver dobrado na terra, o inferno não vai ter poder de ficar de pé contra você. Enquanto o teu joelho estiver dobrado na terra, no céu o Pai irá se levantar do trono para mandar resposta em teu favor. Enquanto você estiver de joelho dobrado orando, Deus estará cuidando de você, da tua casa e da tua família. A igreja está em oração, está buscando, e o Espírito vai fazendo com que a igreja se expanda. Deus salva Saulo, converte ele, e as coisas começam a se ampliar para fora dos arredores de Judeia e Samaria. Agora começa a chegar para os gentios. O evangelho começa a se expandir para alguns lugares mais distintos, mais longe. Por quê? Porque a igreja está orando, porque a igreja está buscando. Mas aí nós olhamos para a palavra, que o imperador, ou Herodes, olha agora, e ele prende Tiago. E o pensamento deles era o seguinte: se eu prender a liderança, os principais, eu acabo com o evangelho, eu acabo com o cristianismo. Eles param de pregar. Engano, porque prende um, surge 1000, mata outro, surge mais 1000. Ninguém para o evangelho de Cristo. Ninguém pode parar o que Cristo começou lá atrás. O que ele iniciou vai continuar até o momento que ele voltar e está perto, para ele buscar a sua igreja que está na terra. Então Herodes manda matar Tiago. E ele mata Tiago, que era um dos principais da igreja em Jerusalém, um dos principais apóstolos, um dos que andou com Cristo, com o objetivo de querer amedrontar os outros discípulos, dizendo: agora eles param de falar, vamos matar Tiago, que é importante, é uma coluna, e eles vão parar de falar, não vai ter mais condição de falar. Eles matam Tiago e falam assim: além de matar, vamos prender a Pedro. Prendem a Pedro, Simão, aquele mesmo lá atrás, que em alguns momentos
tinha sido inconstante, mas sempre sincero. Ele era inconstante nas atitudes, mas sempre sincero. Ele sempre foi sincero. Na negação de Jesus, ele quis mentir e teve problema. Mas nas outras vezes, mesmo agindo de forma equivocada, ele agia com o que ele tinha dentro dele, com o impulso. Ele era um homem impulsivo, mas agora ele está buscando e está cheio do Espírito Santo. Ele é uma coluna da igreja que mostra qual é o exemplo. Agora ele é preso, mas a igreja de Pedro, que Pedro é pastor, continua orando, continua buscando. Porque dizem, Pedro está preso, mas nós temos que continuar orando aqui. Aleluia! E enquanto Tiago está sendo morto, Pedro está sendo preso. E o objetivo é soltar Pedro depois do período da Páscoa. Mas, enquanto Pedro está guardado na prisão, nós lemos que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha só, Pedro está preso, está algemado. A prisão daquela época não era apenas colocar uma grade em volta do preso, não. Eles prendiam punhos e tornozelos em troncos, em grandes pedras, às vezes amarrado de forma que não conseguia se movimentar. Ele precisava dormir daquela maneira, comer daquela maneira. Era uma prisão muito mais terrível. E Pedro está ali preso, porém não está murmurando e sabe que tem uma igreja orando por ele. Por isso é importante quando tem alguém que nós sabemos que está orando por nós. Pedro está preso, mas a igreja está orando. Pedro está algemado, mas a igreja está buscando continuamente. Não é a oração que para. Eu orei já, agora vou esperar. Não, a igreja está continuamente orando. Porque eu vejo a oração como alguém que chega na porta e começa a bater e não para de bater. Uma hora a porta tem que se abrir. Porém, se aquele que chega na porta bater e falar não vai abrir e parar, a porta não abre. Mas se ele insistir em bater na porta, a porta vai se abrir. Seja qual for a situação que você precisa que seja aberta na tua vida, não pare de bater na porta. Continua orando, continua buscando, continua clamando, porque essa porta vai se abrir. Aleluia! A igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está buscando a Deus. Mas lá na prisão algo vai acontecer pela oração da igreja. Irmãos, o mundo hoje está aparentemente vivendo um caos, mas a igreja verdadeira, se colocar de verdade para orar, Deus vai entrar em ação nesse mundo. Você que está nos ouvindo, se você orar, se você buscar de onde você estiver, de todo o teu coração a Deus, Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir na sua família, Deus vai agir na sua casa, Deus vai agir no seu lar, Deus vai trazer salvação, Deus vai trazer libertação. Milagres de Deus vão acontecer através do joelhinho no chão. Então a igreja continua orando, buscando a Deus, mas a Bíblia diz que sobreveio um anjo, o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou. Pedro estava descansando, olha que coisa, Pedro estava descansando, mas a igreja estava orando. É por isso que eu digo que a igreja não depende do líder para orar, a igreja depende do seu comprometimento com Deus e com a palavra para orar. Pedro não estava ali, mas a igreja estava orando. Pedro ensinou, se eu não estiver aqui, vocês continuem orando, continuam buscando. E a igreja está orando. Pedro está descansando, pela oração da igreja, Deus envia um anjo até Pedro. Pedro é tocado, e o anjo desperta ele dizendo, levanta depressa. E quando o anjo diz levanta depressa, a Bíblia diz que caíram das mãos as cadeias. Hoje, nessa noite, em nome de Jesus, vão cair cadeias
cadeias. Nós vamos orar aqui e qualquer cadeia vai cair por terra, qualquer cadeia vai ceder, não vai ficar de pé, aleluia. As cadeias vão ceder, as cadeias vão ao chão. Deus vai agir. Eu estou vendo, irmãos, pelos olhos da fé, que Deus vai mandar anjo dentro da casa, Deus vai mandar anjo no hospital, Deus vai mandar anjo lá em outras cidades, no meio da tua família, cada um dentro de casa, aparentemente preso, mas o teu joelho vai alcançar através do anjo que Deus vai enviar até lá. A Bíblia diz que os anjos são seres enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você que é salvo no Senhor, Deus vai mandar anjos para servir aquilo que você tem pedido e colocado diante dele. É por isso que eu digo, eu creio que a igreja de joelho no chão, buscando, clamando, Deus vai invadir essa terra primeiro com uma onda de avivamento e unção do Espírito Santo, e depois vai mandar anjos, irmão, e toda praga, toda peste vai passar. Por quê? Porque a oração da igreja continua sendo instrumento de milagre, instrumento de poder, instrumento de vitória. Levanta depressa. E caiu as cadeias. Olha que coisa tremenda. A oração da igreja desperta os seres angelicais. Os anjos de Deus são despertados para agir em prol da igreja. Por isso que o Salmo diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Opa, mas não é de qualquer um. Ele não está acampando ao redor de qualquer um. Não, a Bíblia é clara: ao redor de quem o teme. O anjo vem e desperta. E o anjo tem o cuidado, isso é interessante, irmãos. O anjo tem o cuidado de dizer assim: pega a tua capa, cinge-te, pega o cinto, né? Ata as tuas sandálias. E disse mais o anjo: lança às tuas costas a capa e segue-me. O anjo vai na frente, Pedro vem vindo atrás. Pedro talvez está meio sonolento, ainda não está muito entendendo o que está acontecendo. E aí, a Bíblia diz que ele pensa que estava tendo alguma visão. Versículo 9. Ele cuidava que era uma visão que ele estava tendo. Mas aí, ele tornando ali a si, eles chegam à primeira e à segunda guarda, porque tinha uma primeira guarda próximo à porta e uma segunda guarda. Quando Pedro passa as duas, né, eles chegam à porta de ferro da cidade, a qual, olha só, se abriu por si mesma, na visão do escritor Lucas e como Pedro relatou. A porta se abriu por si só, mas nós sabemos que quem abriu a porta foi a mão de Deus. Deus empurra a porta de ferro. Hoje, pela oração do povo de Deus, as portas de ferro serão abertas pela mão de Deus. Abre a porta de ferro e Pedro sai e começa a andar na rua. E o anjo sai, se afasta de Pedro. Por quê? Porque já tirou ele de lá. Pedro vai para onde? Pedro vai dormir. Eu acho que ele vai descansar ou se esconder, não. Olha o que diz a Bíblia, irmão, que quando Pedro torna a si, ele vê que não é uma visão. E ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A igreja está orando. Estava onde? Em casa. Não estava na igreja, estava em casa orando, mas estava orando. Não estavam no templo, estavam em casa, mas estavam orando. Pedro vai até lá e quando ele chega, ele encontra o quê? O povo
orando. Olha o que diz a Bíblia. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E quando ela diz que Pedro está lá do lado de fora, o povo não acredita. O povo está orando, mas não acredita. Porque a nossa oração, irmão, gera milagres que nós mesmos nem acreditamos que Deus faz. Eu vou repetir, é o que a Bíblia está dizendo. A oração da igreja gera milagres que muitas das vezes nem ela está esperando. Apenas o fato de estar orando, de estar buscando, faz com que Deus gere o milagre. É por isso que eu digo, igreja ora, igreja busca, irmão clama, irmão intercede, irmão busca. Porque no momento Deus age, Deus está agindo sem você ver. Eles estavam fechados dentro de casa, ninguém viu nada. Mas Deus estava mandando o anjo estava agindo, o anjo trouxe a Pedro até a porta para dizer, para mostrar que a oração deles teve resultado. Aí, quando eles olham o que aquela menina disse, eles dizem assim: você está fora de si. Você teve uma visão, você viu um anjo. Que Pedro o quê? Não é Pedro. Pedro está preso. Pedro não está aqui. Pedro está lá na prisão. Herodes só vai soltar ele depois da Páscoa. Herodes disse que só vai soltar ele se soltar, porque acabou de matar Tiago. Mas o plano de Herodes não tem nada a ver com Deus. O que Deus quer fazer, ele entra e até no meio do governo ele mexe na estrutura. Ele mexe na situação para interceder, para agir em favor da sua igreja. Aí, Pedro continua batendo no portão e eles abrem. E quando eles abrem, eles se espantaram. Aí Pedro, acenando com as mãos, fez com que eles se calassem. E contou o seu testemunho. E ele disse: anunciar isto a Tiago, outro Tiago, irmão de Jesus. E saindo, partiu para outro lugar. No dia seguinte, isso é madrugada, irmão. Olha que coisa tremenda, a igreja orando de madrugada. Isso é de madrugada. Pedro faz ali, ele chega no meio do culto, irmão. O povo está orando, ele chega no meio do culto só para contar o testemunho e pregar para o povo. De manhã, você acha que Pedro vai se esconder? Não, ele parte para outro lugar e continua pregando a palavra. Porque a igreja não pode parar. O povo de Deus não pode parar. Quando termina tudo aquele milagre, ele diz assim: agora eu vou ficar contando meu testemunho, mas vou me isolar. Não, ele continua pregando. Sabe por quê? Porque o Senhor tirou ele lá, não para ele se esconder, mas para ele aparecer, realmente aparecer. É momento da igreja aparecer. Deus está dizendo que vai tirar muita gente que está preso, que está travado, e vai levar para fora. Por quê? Porque enquanto a igreja está orando, Deus já tem os escolhidos, que estão na prisão, que estão aprisionados de alguma maneira. Ele vai livrar e vai levar para fora, e vai levar para fora para dizer que Jesus salva, que Jesus livra, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Ei, irmão, o nosso dever é continuar orando, porque daqui a pouco toda essa peste vai passar, a oração da igreja vai prevalecer, e o evangelho vai trazer um grande avivamento, salvação, milagre, testemunho, maravilhas que você nunca viu acontecer. Deus vai fazer pela igreja que ora, pela igreja que clama. Continuemos orando e vamos receber e viver os milagres de Deus em nossa vida. Aleluia! Eu quero orar com a igreja. Eu quero orar nesta hora com todos os irmãos. Nessa reflexão que fizemos, nós vimos que a oração, ela tem poder. Que a oração, ela gera milagres. E nós vamos orar agora também aos irmãos que pediram oração. Aí, através